Então, uma boa tarde a todos. Então, vamos iniciar a aula do dia 16 de setembro da disciplina EAC 558, Relato Integrado e Sustentabilidade. E como estava no cronograma, hoje nós temos uma palestra, assim, um tema bastante diferenciado, né? Com um dos maiores especialistas e eu testemunho, né? Ele está ali no dia a dia, não só estudando, participando, e nas reuniões, está envolvido aí no próprio desenvolvimento das normas, e também é um consultor, na prática, né? Que está trabalhando muito nisso. Então, é o Denis Roman. Eu nem pedi o seu currículo, Denis, porque primeiro que você é meu amigo, você já me acompanha há décadas, né? Você começou na área financeira e no início eu sempre comentei com você, a maior parte dos meus amigos eram ambientalistas puros, né? Abraçar a criancinha, plantar árvore, e você sempre teve uma visão de mercado financeiro, mercado empresarial, né? Então, assim, você nunca deixou de ter essa raiz, esse pé no chão, e hoje é um grande especialista. E ele vai falar sobre as normas que estão aí em vigor, né? E quando que entra em vigor, ele vai atualizar. Então, eu passo a palavra para você, Denis. Obrigado, Kassai. Como você colocou, eu realmente venho das. Gente, hoje a energia está instável, minha luz aqui está apagando, vou deixar meio apagada mesmo. Como você bem colocou, minha formação ela vem da área financeira. Eu fui formado em administração, fiz especialização em finanças, trabalhei mais de 15 anos em mercado financeiro, na área de relações com investidores, ajudei mais de 50 empresas a fazer abertura de capital, relacionamento com investidores. Já vimos até, tem colegas aqui que trabalham em empresas com as quais eu já tive contato na parte de RI durante muitos anos. Um belo dia eu fui picado pela mosca da sustentabilidade através de relato integrado. Como o Kassai colocou, tinha muita gente, tinha uma questão muito ambiental, muito ativista, né? Aquela questão romântica da coisa. Precisamos cuidar da borboleta, precisamos salvar as criancinhas. E eu sempre vim daquela visão assim: investidor precisa de retorno. Eu duvido que alguém aqui hoje fale. Tudo bem que aqui hoje a gente está muito longe da aposentadoria, mas eu duvido que alguém vire e fale assim: tudo bem, quando eu me aposentar, eu topo não ganhar nada. Eu topo ficar com a aposentadoria mais baixa, uma aposentadoria piso baixinha do INSS que não mal cobre plano de saúde. Então, no final das contas, muita gente monta empresa, faz investimento, pensando em retorno. E essa questão de retorno, ela tem uma interligação muito grande com a sustentabilidade. Por quê? Essa questão de sustentabilidade, quando você avalia com essa ótica de risco, avalia com essa ótica de como a insustentabilidade afeta o desempenho das companhias, isso faz diferença e principalmente numa visão de médio e longo prazo. O duro é que às vezes tem riscos que uma companhia acredita que possam acontecer só no longo prazo, só que de repente, se eles não tiverem bem trabalhados, eles podem acontecer no curto prazo. Então, infelizmente, a questão de mudanças climáticas está cada vez mais latente na nossa porta. A gente viu o que aconteceu numa região como foi o Rio Grande do Sul ano passado. Só que quando a gente fala de Rio Grande do Sul ano passado, em maio, e esse ano já tiveram alguns incidentes, a gente não notou antes alguns outros sinais. A gente teve enchente forte em Porto Alegre em novembro, em setembro, obviamente que não na proporção de maio. Só que eram coisas assim que você olhava, tinha documento oficial do site da Prefeitura de Porto Alegre que dizia que uma inundação, problemas como a gente teve em novembro e setembro, só se já tinham acontecido no passado, se repetiriam de novo em 50 anos. Aconteceram duas vezes seguidas.
uma chuva quase tão forte quanto a de maio do ano passado tinha acontecido nos anos, agora não lembro se é 40 ou 50, e o documento da Prefeitura de Porto Alegre dizia que aconteceria algo da mesma magnitude em 300 anos. Levou, levaram 70 anos para acontecer. Então, a grande questão de mudanças climáticas, até quando eu discuto com gente que é extremamente negacionista, o pessoal fala assim: ah, sempre aconteceu. Eu falei: sempre aconteceu. Não discordo de você. Só que olha a frequência. Olha a frequência dos eventos. Então, a gente está tendo eventos cada vez mais frequentes, ventos acima da média, chuvas descontroladas. Ou alguém aqui está feliz de um dia para o outro variar de 30 para 16 graus. Eu brinco que hoje fazer uma mala de viagem já virou um desafio enorme, que você não sabe se você vai viajar, se do outro lado você vai encontrar 30 ou 16. Isso muda até seu guarda-roupa. Isso afeta muitos elos da cadeia. Dando um cenário aqui da onde a gente vem nessa questão de relatos de sustentabilidade, eu prometo não ler esse slide aqui, senão a gente fica uma hora aqui, todo mundo dorme. Nos anos 90, surge uma iniciativa muito legal chamada Global Reporting Initiative. O que a Global Reporting Initiative traz lá atrás? Ela traz um processo de buscar uma padronização das informações de sustentabilidade, que era as empresas criarem, uma ia divulgar energia, divulgava de um jeito, outra divulgava de outro, um falava de água de um jeito, outro falava de outro, vai calcular turnover, cada um calculava de um jeito. A GRI foi a primeira iniciativa global que teve uma boa aderência, que ajudava a padronizar a forma de fazer esse reporte, de construir métricas minimamente padronizadas. Então, isso foi uma iniciativa super importante. Ela, ao longo dos últimos 30 anos, ela ganhou uma relevância grande e ganhou muitas críticas também. Eu mesmo lá atrás eu era um grande crítico, porque eu olhava relatórios da GRI e só tinha empresa falando como ela era boazinha, como ela cuidava das pessoas, como ela cuidava do meio ambiente. Aí no começo eu falava, nossa, essa GRI aqui não serve para nada, é só greenwashing. Até que um belo dia eu fui num fórum com uma pessoa que era a responsável, a diretora Brasil da GRI, e eu usei um pouco de humildade, mas perguntei para ela, falei, tenho a impressão que isso acontece. Ela falou, infelizmente você está certo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque as empresas não seguem os princípios. Elas vão pegando pedacinhos da GRI para dizer que são sustentáveis e não seguem os princípios ao pé da letra. Por exemplo, um dos princípios mais importantes da GRI, que a gente vai enxergar agora aqui nos nossos novos padrões, é o princípio do equilíbrio. O que é o princípio do equilíbrio? Você tem que falar tanto do que é negativo quanto do que é positivo. E aí, normalmente, o que as empresas costumavam fazer? Ainda fazem, tanto que a gente pega na mídia, você digitar greenwashing, você vai encontrar bastante coisa. Isso ganhou força. Mas quando você olhava essa questão do equilíbrio, você tinha que falar desde que impactos negativos tua empresa gerou, como é que esses impactos vão afetar a tua perspectiva de negócio. E ao longo de muitos anos, muitas empresas só ficavam contando a história bonitinha. Não, olha, aqui fizemos um trabalho bonito com a comunidade do entorno da nossa operação e fizemos isso e fizemos aquilo, demos treinamento para o funcionário e deixava de falar o tamanho dos problemas gerados. Então, essa é uma questão que veio mudando, melhorando ao longo dos últimos 30 anos, mas ainda faltava bastante. Em meados de 2010, surge Relato Integrado. Relato Integrado tinha uma visão um pouco diferente da GRI, mas altamente complementar. Relato Integrado
a GRI tinha uma visão muito assim, prestação de contas multi-stakeholder. Então, vamos prestar conta para acionista, sim, mas vamos prestar conta também para o funcionário, para o fornecedor, para Deus e o mundo, e não tinha uma visão 100% orientada a investidor. Relato integrado já nasce com a visão de vamos discutir criação, preservação e destruição de valor para o acionista. E esse criação, preservação, destruição de valor é um termo que está no framework de relato integrado, só que ele nasceu só como criação de valor. Adivinha o que as empresas faziam? Só queriam falar do positivo. De novo, saiu um framework novo orientado ao investidor e a empresa só querendo contar a história bonita. Aí, na primeira revisão do framework, tiveram que mudar lá. Modelo de criação, preservação e destruição de valor. Porque, gente, eu costumo fazer uma brincadeira aqui, meio agressiva, que eu falo assim: você quer não gerar impacto? Para começar, para de usar roupa. Você colocou roupa, você gerou impacto. Você usou calçados, estão gerando impacto. Você acendeu a luz, tem impacto. Você não tem nenhuma atividade que não gere algum nível de impacto negativo. Coisa que me irrita profundamente é ver a frota de veículo elétrico e a pessoa vai lá e escreve zero emissões. Obviamente tem muito menos emissão que a combustão, mas zero emissão não é. Porque a própria energia elétrica tem emissão muito menor do que a de carbono, muito menor do que a queima de combustível fóssil. A própria exploração da bateria tem suas emissões, tem seus impactos. Então, zero emissão, quando alguém falar alguma coisa zero emissão para você, desconfie, desconfie. Tem um apelo extremamente, uma narrativa extremamente vendedora e não honesta. Então, GRI nasce em 97, relato integrado em 2010. 2011, nos Estados Unidos, nasce uma outra iniciativa parecida com a da GRI, em alguns aspectos, que era para trazer complementariedade, que é a SASB. A SASB nasce com foco em investidor, para criar indicadores que complementassem o que a GRI não trazia, mas focado em investidor. E a SASB ele já traz um conceito muito bacana que era de discutir materialidade setorial. Eles falavam o seguinte: quais são os temas mais importantes para cada um dos setores? Foi criado nos Estados Unidos, tinha um foco extremamente voltado para o mercado norte-americano, mas um mercado importante. Em 2015, uma coalizão de bancos cria um negócio chamado TCFD. TCFD basicamente era uma discussão para os bancos entenderem como que mudanças climáticas iam afetar seus negócios, suas investidas, e a grande ideia aqui era era justamente mensurar riscos derivados de mudanças climáticas. Então, essa foi uma grande mudança. Gente, estou feliz de ver a Gezenalha aqui. A Gezenalha trabalhou com a gente. O... Legal. Então, a gente tem uma série de padrões que vão surgindo ao longo do tempo, só que vamos avançar um pouco aqui para o nosso foco hoje. O nosso foco é a IFRS Foundation, que é extremamente conhecida por padrões contábeis. Num belo momento, vai lá e faz uma enquete. Devemos nos envolver na padronização de informações de sustentabilidade? A maioria disse que sim. Algumas pessoas, inclusive, disseram que não. Não foi assim um 100% sim. Mas como a maioria foi sim, a IFRS trouxe essa bandeira de criar as normas de divulgação de sustentabilidade. Nota bem o nome. Divulgação de sustentabilidade, tá? Divulgação. Por que que isso é importante?
Porque as normas da FRS, qual era a grande questão? Por exemplo, a GRI. A GRI nunca. A IFRS, os órgãos reguladores de diversos países, como por exemplo aqui no mercado de capitais brasileiro aconteceu, com a CVM, e depois com o Banco Central também, eles estão acostumados a ver regras da IFRS e colocar como mandatórias. Então ele já tem esse skill. E o mandatório tem seus prós e contras, mas ele obriga uma adoção mais ampla do que o voluntário. O voluntário, quer queira, quer não, tem um lado bom de faz quem quer, o lado ruim, muita gente vai lá e fala, não quero falar sobre esse assunto. Porque eu não faço nada, porque eu não quero, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Todas as desculpas e motivos podem ser considerados, mas muita gente acaba não discutindo alguns assuntos. E a FRS, quando ela cria as normas, cria a sua primeira divulgação com as normas do ISSB, já já eu explico a diferença entre IASB e ISSB, ela faz um movimento muito interessante, que é um movimento de uma grande coalizão. Ela incorpora administrativamente a SASB, ela incorpora o relato integrado, ela cria uma grande cooperação com o TCFD, onde as normas de clima foram baseadas no framework do TCFD, que já existia, muitas empresas já adotavam. E isso foi adotado de uma forma tão completa que a Financial Stability Board, que organizava a norma do TCFD, falou: olha, a gente está tão de acordo com o que vocês fizeram que o TCFD vai deixar de existir. A partir de hoje, a IFRS passa a cumprir a função que essa norma tinha. A gente não tem mais por que existir em paralelo. Em contrapartida, a GRI, que não resolveu se manter como uma estrutura independente à parte, tem vários estudos de cooperação e de interoperabilidade. Anota esse palavrão aí que ele vai ser bem importante para os próximos 10 anos. O que que é qual é a grande questão? Você pode usar, muitas vezes, questões da norma GRI junto com as normas de FRS. Na Europa, existem estándares específicos, normas promulgadas pelo EFRAG, tem uma norma, as normas são a CSRD, que é a norma de divulgação de sustentabilidade europeia. E o mais bacana, você fala assim, Denis, mas a norma não é a mesma. Não é a mesma, mas pelo menos a gente já tem vários guias de interoperabilidade, como que as normas da CSRD e da EFRAG conversam. Então, a grande questão é, reporte de ESG ao longo dos últimos 20, 30 anos, virou uma grande sopa de letrinha. A FRS, no primeiro momento, não reduz a sopa de letrinha, traz até mais algumas, mas eu acredito muito que ao longo dos nossos próximos anos, algumas dessas questões vão ser mais racionalizadas. Lembrando que eu falei aqui, lembra que eu trouxe um ponto que a IFRS criou o ISSB, International Sustainability Standards Board. O ISSB, ele traz normas para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E quem já divulgava as normas de contabilidade chama-se IASB, International Accounting Standards Board. Continua existindo, continua fazendo as normas de contabilidade. No Brasil, existem dois órgãos que recepcionam essas normas dentro da mesma fundação. Tem o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e o CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Aqui é uma questão que eu acho que é super importante entender que as duas não são a mesma coisa, não têm o mesmo propósito.
elas têm propósitos extremamente complementares, convergentes, a IASB e a SSB. Elas têm o objetivo de se conversar, mas não é o mesmo propósito. Então, por exemplo, uma norma do ISSB, ela não vai gerar contabilização. Ela não gera um lançamento contábil. O que pode muitas vezes acontecer é o contador enxergar um evento um evento futuro que ele não identificava e falar, gente, isso aqui precisa de um risco futuro, conforme julgamento de materialização, entre outros. Pode falar assim, opa, a gente tem que fazer uma provisão aqui. Não dá para deixar isso aqui, deixar o elefante passeando lá atrás no circo e você fala, ah, tudo bem, não vai acontecer nada. Segue meu balanço do jeito que a vida é. Mas até num caso desses, quem gera provisão não é a norma. Quem pode gerar uma provisão no balanço não é a norma do ISSB. Aí a própria norma contábil que já existe, está consolidada, tem regra, está amplamente divulgada. As normas do ISSB vão divulgar, quando a gente fala de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, eu particularmente não gosto muito desse nome, tá? Hum, Eu acho que ele confunde um pouquinho. Mas a principal questão que você vai divulgar é quais são os riscos e oportunidades que estão no radar da sua empresa, que vão afetar a perspectiva de geração de fluxo de caixa, principalmente futuro. Óbvio que eu tenho que reportar algumas questões do histórico, mas você vai ter que explicar como que toda essa questão dos riscos e oportunidades de sustentabilidade vão afetar a tua geração de caixa nos próximos anos. Geração de caixa, valor dos ativos. Essa é uma questão super importante, tá? E aqui, fazendo já só para discutir o que já foi divulgado, a gente tem uma primeira norma, que é o IFRS S1, ou no Brasil conhecido como CBPS 01, que é requisitos gerais para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Gente, isso nada mais é do que a norma de princípio geral para toda a divulgação. Porque a gente tem o IFRS 2. O S2, ou CBPS 02, divulgações relacionadas ao clima. Legal. Divulgação relacionada ao clima, eu posso divulgar isso sozinho sem olhar o S1? Não. Princípio geral. Para quem é da contabilidade, vocês estudaram o tal do CPC 00, que é o princípio uhum, geral. CPC 00 equivale ao IFRS, ao IFRS S1. Ele é um princípio geral para a divulgação das normas, mas você vai ter uma série de cadernos temáticos. Por que o primeiro foi clima? A discussão que a gente estava ali no aquecimento ali da aula. É um assunto que, infelizmente, está acontecendo um volume de incidentes numa frequência que nunca aconteceu, não era comum antes. Por exemplo, quando eu era criança, aconteceu uma baita enchente no estado de Santa Catarina. Gente, eu passei 20 anos sem ver uma enchente, mais de 20 anos sem ver uma enchente relevante. Só nos últimos 3 anos teve enchente relevante no estado do Espírito Santo, aí teve a do Rio Grande do Sul, teve em Santa Catarina de novo. Então você vai uhum. falar, gente, calma, e com uma frequência grande. Fora que em todo ano aqui a manchete do jornal do jornal aqui de janeiro já está montada. Centro, centro de Cajamar sofre com chuvas acima da média histórica. Eles É. estão só esperando que dia que sai a matéria. A matéria já está pronta, só está faltando em branco preencher. De quantos milímetros foi a chuva e que dia que aconteceu. Mas vai acontecer, provavelmente deve acontecer alguma coisa do gênero ali, Cajamar, Francisco Morato,
são algumas, Francisco Morato principalmente, que é uma cidade que tem sofrido horrores, e se não tiver uma ação de adaptação de clima, a cidade vai ficar sofrendo todo ano tem que reconstruir a cidade. Se ninguém fizer nada, vai dar muito problema. Mas voltando aqui, Lucas, vi que o Lucas entendeu a questão do CPC. É bom entender assim, não é nem que ele é similar, Lucas. Similar talvez não seja o termo, mas acho que a utilização dele, o princípio, ele é importante, tá? Então, para tudo que você for falar dessa questão de sustentabilidade, se você for olhar essa questão de sustentabilidade, a gente vai ter que olhar sempre o S1. Ah, mas eu quero falar de gestão de pessoas. Não tem um caderno específico. O que eu faço? Segue o princípio da S1. Quero falar de gestão de água. Já saiu o caderno de gestão de água? Não saiu. Então, o que que eu faço? Princípio da S1. Sempre essa lógica, ela vai ser sempre necessária. Porque a norma do S1, ela traz várias coisas super importantes. Traz discussões de qual é a estrutura de divulgação que a gente vai mostrar mais para frente. Ela fala de materialidade financeira, ou seja, você vai divulgar o que tem relevância financeira. Você fala, não, mas eu dei aqui 10 cestas, estão falando de pessoas. Não, mas eu dei 10 cestas, eu dei ovo de Páscoa para os filhos dos meus funcionários. Quero botar 5 fotos de ovo de Páscoa no relatório. Posso? Tem materialidade financeira? Não. Então guarda, continue dando ovo de Páscoa para os filhos dos funcionários, porque é bacana, as crianças ficam felizes, mas não vai me falar que isso é o grande mote da tua companhia. Não é por isso que os funcionários, né, teus funcionários não vão trabalhar aí na tua companhia só porque você do ovo de Páscoa. Óbvio que faz parte, pode fazer parte de um pacote da estratégia, mas você tem que entender isso de forma bem clara. Uma questão relevante da norma: abordagem de building blocks. Que raios é building blocks? Olha esse bloquinho cinza. O bloquinho cinza, a gente está falando de relatórios de demonstração financeira, que pode ser na norma do IASB, pode não ser. Pode falar assim, quero usar a contabilidade norte-americana e poderia usar as normas do ISSB em cima, bloquinho laranja? Uhum. Pode. Você não é obrigado a usar a norma, você não é obrigado a usar sempre a mesma questão contábil. Obviamente, no Brasil, a gente vai usar o que está na nossa legislação, que é baseado, principalmente para a companhia de capital aberto, que é baseado em FRS. Ponto. São justamente os CPCs. Então, a gente vai usar o IASB. E para cima, entra uma questão, o bloquinho cinza, ele traz uma questão muito legal, que são normas jurisdicionais. O que é isso? Você não pode fazer uma divulgação no Brasil contrariando a lei brasileira. Então imagina que você é uma companhia do setor elétrico. Você tem uma divulgação específica do órgão regulador. Você não pode contrariar o que o regulador demanda. Você vai ter que ir adicionando os blocos, tá? E inclusive, esse é um slide que eu peguei um slide antigo da FRS, aqui nessa parte de SSB 2022 já é notícia antiga, bem antiga. Mas eu gostei. Isso aqui ele ajuda muito a entender como as questões vão trabalhar. Aí você vai falar assim, Denis, mas minha empresa vou trabalhar numa empresa que tem uma matriz europeia. O que que eu faço? Você vai ter que usar. Aí você pode trabalhar ISSB ou junto com o IFRS, com as normas europeias, com a CSRD, ou você vai poder usar esse palavrãozinho aqui da interoperabilidade, que é trabalhar ver como é que o que parte da norma, o que da norma da S1, S2 corresponde à norma europeia. Então você consegue trabalhar isso também dessa forma para evitar retrabalho. Isso é bem importante. Um aspecto extremamente extremamente importante na minha visão é entender essa questão do princípio. Então, reforçando, atender,
E a CSB quer atender quem? Quem é o público primário de informação? Investidor. Alocação de capital. Quem dá crédito para a empresa, quem coloca dinheiro, aporta dinheiro na empresa, quer seja via ação ou quem faz empréstimo, a debênture e outros títulos de dívida. Para a pessoa, para quem está fazendo análise da empresa, enxergue cada vez melhor as perspectivas de longo prazo. Que às vezes só pela demonstração financeira, a demonstração financeira ela é predominantemente olhar de retrovisor. E, os, e as informações desse novo relatório, eu enxergo elas justamente o contrário. Ela é, o, o que tem no retrovisor é importante, mas acho que a visão de futuro ela é até mais, tem um peso até maior do que a visão de retrovisor. E aí, olhando para esse cenário como um todo, o que a gente vai ter que atender? Essas questões de impacto, questões fundamentais da norma, riscos e oportunidades. Quais são os impactos financeiros? E a gente vai ter que explicar como essas questões, qual, vamos lá, tem um risco super relevante. Eu quero entender como esse risco está sendo tratado na governança da empresa, como ele afeta a estratégia da empresa. E aí falar de métricas e metas. Os relatórios de sustentabilidade até hoje, eles eram um pouco diferentes. Você tinha ali uma seção de governança que falava, eu tenho um conselho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho minha gestão de riscos, eu tenho ali uma estrutura XPTO. E aí, quando você ia falar do seu tema material, você não explicava como é que a governança tratou ela. Aqui no ISSB, acho que a grande perspectiva é que você explique como é que os temas estão sendo tratados de fato nessas estruturas. Governança, estratégia, gestão de riscos, e aí falar de metas e métricas. Senão fica muito solto. E tudo isso é feito com base num princípio super importante que é materialidade financeira. O que é materialidade financeira, no fim das contas? É o que impacta o fluxo de caixa da companhia. O, tem, um, tem um professor daqui da USP, que é a principal referência para o nosso Papa moderno. Ele está para a FRS como Leão XIV, está para a Igreja Católica, que é o Eduardo Flores. E eu estava num evento, eu fiz um seminário com ele tempos atrás, aí eu fiz uma pergunta bem discreta para ele. Falei, Eduardo, muitas vezes quando eu converso com o contador descreve materialidade na contabilidade quase como uma simples continha de olhar e ver se deu X% da minha conta de lucro operacional ou fluxo de caixa, conforme seja o perfil do business, e fica uma discussão rasa. Ele falou, Denis, em última análise, tá certo, é isso. Só que a grande questão, que eu acho que a gente vai precisar discutir cada vez mais aqui nessa nossa questão de SSB, é que a gente está discutindo sobre premissa futura. Para discutir sobre premissa passada, é mais fácil eu olhar e falar, nossa, olha, caiu. Tô aqui na fábrica e entrou um caminhão, derrubou o muro. Ah, legal, o caminhão derrubou o muro da fábrica. Quanto você gastou? Ah, gastei R$ 100.000 para consertar o muro. Não morreu ninguém. Legal, quanto a minha fábrica fatura? Minha fábrica fatura R$ 2 bilhões. Tem um lucro operacional de X. R$ 100.000 que o caminhão derrubou a fábrica, derrubou o muro. É relevante para o orçamento? É relevante para a magnitude financeira? Não. Então é mais fácil, porque já está realizado, você já sabe a quanto aconteceu. Só que imagina que esse mesmo caminhão que derrubou o muro tivesse afetado toda a tua estrutura de produção, derrubou o muro em cima de um equipamento que vai afetar a tua produção dos próximos 10 anos. Você vai falar, cara, eu vou levar 10 anos para recuperar esse equipamento que o caminhão destruiu. E o pior, e às vezes eu nem sei explicar qual vai ser o tamanho do prejuízo ainda. Opa, é relevante? É relevante, mas eu tenho uma questão de julgamento e incerteza muito grande para discutir. Então a gente vai. Esse julgamento de materialidade muda.
para não falarem que está tudo na minha boca, eu pedi permissão para o Oswaldo Zanetti da CVM para usar dois slides dele. Ele fez uma apresentação em abril que foi muito bacana, sobre o conceito de materialidade. Ele fala uma coisa que eu concordo muito. O julgamento a ser efetuado é distinto em função dos escopos distintos. Por quê? Aqui quando a gente está olhando para demonstração financeira, contábil, eu vejo muito a visão passada. Quando eu estou olhando essa demonstração financeira que fala com os riscos e oportunidades de sustentabilidade, eu estou olhando muito para frente. Muito. O peso da informação futura é enorme. Às vezes até maior do que a informação passada. Pensa na história lá das enchentes, das enchentes no Rio Grande do Sul. Se você fosse falar, se você fosse falar ali em 2020, começo de 2024, você vai falar assim, esse assunto é relevante? Ah, acho que não. Ninguém ia dar muito peso. Só que se alguém tivesse no final de 24, quando você já teve ali duas chuvas que deram estragos acima do que estava acostumado, e falasse, será que a gente está preparado para um risco hidrológico grande? Será que se a gente tivesse ouvido todos os especialistas, dado a devida atenção, será que teria acontecido? Tudo bem que você vai falar, Denis, está parecendo aqueles tiozinhos do futebol que chega na segunda-feira e fica discutindo por que que colocou o jogador A ou não o B depois que o jogo já acabou. É fácil de discutir. Mas olhando para pra perspectiva de gestão de riscos, um bom gestor de risco, ele discute exatamente o que não aconteceu. O que pode acontecer se eu não tomar medida. É quase igual. Por que que a gente hoje, com cibersegurança, alguém aqui fica super feliz de ter que criar senhas cada vez mais complexas, ficar trocando senha, mudar senha toda hora e, nossa, é horrível. Só que é melhor fazer. É melhor fazer porque se você não fizer, se você não tomar cuidado com tuas senhas, você vai ter informação de banco hackeada, você vai ter prejuízo financeiro considerável na tua pessoa física. E a mesma coisa acontece também para empresas. Então a gestão de riscos, ela trabalha muito em antever qual o tamanho da minha exposição futura vis-à-vis o quanto eu preciso proteger. Você fala assim, nossa, eu tenho uma conta bancária, mas eu não tenho crédito nenhum, o banco não me dá limite, eu tenho R$ 100 guardados, eu não deveria estar muito preocupado com a minha senha. Aí você fala assim, gente, eu já estou no mercado de trabalho, eu tenho crédito, eu tenho salário, já tenho investido, estou guardando dinheiro há 10 anos. Então, tá um pouquinho mais importante proteger minha senha bancária? A coisa vai mudando de figura. Concordo com, concordo com o Davi aqui, essa questão de usar um cofre de senhas, um app de senhas é importante. Mais importante, você fica guardando anotando senha no papel que deixou na carteira. O ladrão vai lá e leva tua carteira junto. Leva tua carteira e ainda fala, já pega as senhas. Mas voltando aqui o que o Oswaldo coloca? A discussão de materialidade vai trabalhar muito mais com informação qualitativa, porque imagina o seguinte, vamos voltar, ficar nesse cenário de cibersegurança numa empresa. Para você discutir se a empresa, quais são os tamanhos dos riscos, quais são os tamanhos dos cenários, como é que você chega num número razoável? Você tem que trabalhar, discutir uma série de premissas qualitativas para discutir se aquele número faz sentido ou não. Senão você não entra num. Senão fica assim, de onde você chegou no número? Ah, eu chutei. Não, chutei não, amigo. Aqui a gente está falando de um formato, de um protocolo sério, onde a gente tem que entender como é que cada um faz, como é que cada um vai. O risco que acontece na empresa A não é exatamente o mesmo da empresa B, pelas suas circunstâncias, características de operação, como ela está estruturada. E a gente bate muito aqui em cima de eventos futuros potenciais
e também um horizonte de tempo mais longo. E ainda tudo isso bate na interações sobre cadeia de valor. Por quê? Imagina lá, você está super tranquilo, você fala assim, olha, minha empresa não entra no tarifaço norte-americano. Eu estou tranquilíssimo. Só que aí daqui a pouco você descobre que uma parcela significativa dos seus clientes está no tarifaço. Você acha que você vai ter mais dificuldade para continuar teu negócio ou menos? Ou então você vai falar assim, não, não é nem meus clientes. Outros clientes estratégicos dos meus fornecedores estratégicos foram afetados pelo tarifaço. De repente, o teu fornecedor, que tinha um nível de serviço super alto, começa a ter um baita de um problema. O teu fornecedor começa a dar problema e reflete em você. E com esses assuntos de sustentabilidade, entender muito bem e mapear a tua cadeia de valor vai fazer cada vez mais sentido. Senão, você não vai conseguir enxergar muito bem como é que esses riscos de sustentabilidade vão afetar a tua perspectiva de longo prazo. Ah, é fácil fazer isso? Não, nem um pouco fácil. Eu não tenho nenhuma perspectiva que isso saia da saia do a maior, 90% das empresas não fazendo nada para todo mundo no estado da arte nos próximos 2, 3 anos, mas aqui é o começo. Olhando especificamente para a arquitetura das normas, eu trouxe, a gente compilou a norma S1 dessa forma aqui, que a gente tem lá, bloco de fundamentos conceituais. Os dois itens que eu coloquei em negrito, que é a questão de materialidade financeira, que a gente já falou um bom tanto sobre ela, e o outro é informação conectada. O que é informação conectada? Empresa de capital aberto tem vários documentos. E, infelizmente, não é difícil ver empresa de capital aberto que um documento fala azul, o outro fala verde, e para piorar, de vez em quando aparece um documento que fala laranja. Aí você vai falar, gente, ferrou. Como é que alguém toma uma decisão com uma empresa que solta informação toda desconectada, que não conversa com a demonstração financeira, um relatório de sustentabilidade que você não enxerga, ele falou assim, não, vamos dominar o mundo em 5 anos. Mas você olha para a demonstração financeira e você fala, que legal, cadê investir? Da onde vai sair o dinheiro para dominar o mundo em 5 anos? Não enxergo absolutamente nada. Aquele silêncio absoluto. Não funciona. Assim não é assim que vai tocar. Outra questão maluca. Entidade relatora. Isso aqui é a coisa mais estúpida, mas acontece, é raro, mas acontece muito. Chega lá uma companhia que tem 10, 20 CNPJs embaixo dela. Ela vai lá e consolida a demonstração financeira de uma forma e o relatório de sustentabilidade de outra. Não dá, gente. A forma tem que ser a mesma. Até porque, imagina o seguinte, você vai lá e fala assim, ó, consolida os funcionários de uma empresa de um jeito. E aí você tem o faturamento do outro. Eu quero fazer uma conta básica. Quanto é o faturamento por funcionário? Se a base de consolidação não é a mesma, minha conta já está errada por natureza. Quero ver meu impacto de CO2 por faturamento. Eu não posso não consolidar da mesma forma. E várias outras contas chegam na mesma questão. A gente tem que sempre usar a mesma base de consolidação. Parece maluquice. Você vai falar, Denis, você está falando um negócio que é tão óbvio que você nem deveria falar isso. Não, gente, isso acontece muito, está na norma e veio para a norma porque isso acontece. Mas o ponto-chave da norma aqui, para mim, é esse conteúdo principal, que eu já mencionei ele um pouco. Você vai falar 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa? Eu vou de propósito, para fixar. Para cada tema relevante, a gente vai falar de governança, estratégia, como é a gestão de riscos. Aí sim falar de métricas e metas, tá? Então, essa aqui para mim, é a chave dessa discussão.
Ah, eu tinha um pouco de dificuldade de enxergar dessa forma. Uma pessoa da minha equipe foi lá e desenhou desse jeito. Colocou um do lado da outra. Colocou IFRS S1, aí colocou o caderno do S2 do lado. Eu falei, ah, entendi. Então, para o S2, eu tenho lá alguns quesitos da norma, mas eu tenho que divulgar governança, estratégia, gerenciamento de riscos, métricas e metas. Se eu tivesse o S3 ou S4, ou como eu não tenho, eu tenho que fazer outros temas. O que que eu vou ter que fazer? Fazer exatamente essa divulgação, com governança, estratégia, gerenciamento de riscos, métricas e metas. Não é, não é nenhuma ciência de foguete. A gente tem dois cadernos iniciais, vem mais cadernos pela frente, reforçar essa questão que eu já trouxe, que o S1 equivale ao CPC 00, que é o Princípios Gerais da Contabilidade, acho que ele é super importante. Próximos cadernos que estão em discussão, tem caderno de biodiversidade, em discussão, está em consulta pública. No último congresso da FRS, o pessoal falou de uma notícia não muito animadora que não sai tão rápido. Eles estão tendo mais dificuldade de consolidar esse caderno do que tiveram de consolidar o de mudanças climáticas. Porque como eu tinha, naquele slide primeiro lá da sopa de letrinhas, eu tinha TCF, o framework de TCFD para clima. E tem um framework chamado TNFD para biodiversidade. Só que o framework, o TNFD, ele é muito mais novinho, muito menos difundido, então está dando mais trabalho. Capital humano é outro tema que vai ter essa discussão de como discutir pessoas, só que a hora que você começa a discutir pessoas, você percebe que é uma complexidade enorme. A hora que você muda a geografia e. Fica certo. Eu estava testando aqui, já interromper um pouquinho. Primeiro, você falou do CPC 00, né? E aí um aluno falou, ah, então o S1 é o 00 lá das normas, né? Talvez devesse ter se chamado de S0, né? E aí ficaria legal. E eu te interrompi também para você respirar um pouco e avisar os alunos que nem todos assinaram a lista de chamada. No chat tem o formulário, é só assinar lá. Devolvo a palavra. Obrigado, Kassai. E essa questão até do. Por que que é importante você se acostumar com essa nomenclatura S1, CBPS 01 e FRS2, CBPS 02? Você fala, Denis, vai ser sempre assim? Não necessariamente. O CBPS pode ter outros pronunciamentos. Você vai olhar os pronunciamentos do CPC, eles não são casadinhos. Então, o CBPS pode soltar um pronunciamento e a ordem descasa. Então, é importante ter isso bem acostumado, tá? Prazos de adoção no Brasil. Aqui tem uma dor grande para muitas empresas. No Brasil, a gente teve 2 anos quando a norma da CVM saiu, tinha 2 anos de adoção voluntária. Então, lojas Renner e Vale foram os dois primeiros relatórios voluntários relativos ao exercício de 24, cujo prazo poderia ser divulgado até setembro de 25 e tinha asseguração limitada de uma auditoria com registro na CVM. Que quer dizer asseguração voluntária? Asseguração limitada. Asseguração é o nome que se dá para. Se você chamar. Ah, fiz auditoria do meu relatório de sustentabilidade. Não, você não fez auditoria, você fez asseguração por uma auditoria. No final das contas, dá quase na mesma. Assim, conceitualmente você não estaria errado. Assim, na prática você não estaria errado, mas o termo correto é asseguração, porque tem normas, tem uma série de particularidades que distinguem uma asseguração de uma auditoria, mas é a forma que você garante maior confiabilidade. Uma asseguração limitada, ela tem um formato negativo. O que é formato negativo? Você vai pegar ali ó, o parecer
da auditoria que está na Renner, que está na Vale, eles vão dizer assim: ah, nós não encontramos nada que desabonasse a informação prestada. Quando você passa para uma seguração razoável, começando por essa lógica do parecer, já muda assim para uma afirmação, um formato positivo, que é assim, verificamos as informações da companhia, elas foram produzidas de acordo com seus controles internos, estamos de acordo, o comprometimento da auditoria é maior, o escopo dessa asseguração é maior, é mais profundo, vai dar muito mais trabalho, para resumir a história. E a norma para fazer essa asseguração razoável se chama ISSA 5000 e ela entra em vigor justamente a partir de janeiro de 26. Ou seja, a norma é nova, a norma de elaboração é nova, a norma de asseguração é nova e a CVM diz que o padrão é mais alto do que o mercado já estava acostumado a trabalhar nas outras divulgações de sustentabilidade. É um baita de um desafio. Os prazos para as companhias de capital aberto para o relatório de 2026 tem que ser até maio de 27. Para o relatório de 27 tem que ser até março de 28, mas se a empresa quiser soltar sua demonstração, mas aqui não é março necessariamente, é junto com a demonstração financeira. Isso ainda vai dar um trabalho, isso ainda vai dar muito choro. Tem gente que me pergunta, Denis, você acha que a CVM vai prorrogar? Eu acho que não. Mas eu juro que se eu tivesse a caneta do regulador na mão, eu pensaria talvez em flexibilizar alguns desses prazos. Prazo de divulgação, sabe? Dá um pouco mais de espaço. Por exemplo, o prazo das assegurações das voluntárias de 24 e 25 originalmente era até maio. Aí mudaram para setembro. Então, se tivesse como é que é? Já que está na moda as bets, né? Se tivesse a bet da ISSB, eu apostaria que se alguma coisa for prorrogada, é nesses prazos. Mas não, eu não apostaria uma prorrogação completa da norma. Até numa conversa aqui esses dias, acho que foi com você mesmo, né, Kassai? O Kassai ainda falou um comentário bem legal. Ele falou: tudo que se prorrogou no Brasil até hoje não resolveu nada, porque aí a pessoa fala assim: tá bom, prorroga 2 anos. Tudo bem, daqui a 2 anos eu vejo. Então, não sei como é que isso vai andar. Para os bancos que não são que não são de capital aberto, se eles falam assim, tudo bem, não sou um banco e não preciso porque eu não sou capital aberto. Precisa sim porque existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que coloca também um prazo parecido para as instituições de maior porte. Aí só para confundir um pouco, para quem não conhece bancos, os portes dos bancos também se chamam S1, S2, S3, S4. Mas não misture os assuntos. Aqui é só porte da instituição financeira. As maiores vão ter que publicar o relatório de 26, de 26 em 27, e outras só o relatório de 28 a partir de 29. Mas enfim, gente, é um negócio que vai afetar a empresa de capital aberto, vai afetar as principais instituições financeiras, e isso vai trabalhar, bem impactar todo mundo, porque quem não está na cadeia de uma empresa de capital aberto, vai falar assim, tá bom, não quero falar com, não, vou fugir da empresa de capital aberto, então não vou mais fazer negócio com Itaú, Bradesco, Santander, BTG, vou ser cliente do Safra. Safra está Safra tá aqui na resolução 585. A Caixa Econômica Federal vai ser atingida pela 585. Então não tem muito por onde escapar nas principais cadeias. Lucas, já comenta esse ponto aqui que você está perguntando dos relatórios de Renner e Vale. E teve uma outra coisa na norma, que na voluntária também tinha a opção de você fazer uma divulgação no primeiro ano. Então, inclusive aqui, ó, a divulgação de 26, você vai poder fazer só a parte de clima.
Você não precisa fazer de todos os temas. A partir do segundo ano, você faz tudo. Até para fazer um exercício, adaptação, se acostumar. Lembra que eu mostrei que a estrutura é a mesma para todos os temas? Então, você já aprende a estrutura. E só para vocês entenderem o tamanho da dificuldade da questão toda, eu fiz um exercício esses dias, entrei no site da CVM e fiz uma pesquisa. Até dia 31 de julho, quantas empresas já tinham divulgado relatórios de sustentabilidade ou relatos integrados? Menos de 150 empresas. Por quê? Porque era voluntário. Alguns desses relatórios tinham um foco muito grande no stakeholder, às vezes um excesso de narrativa, baixa conectividade com a DF, alguns tinham asseguração limitada, outros não, o que facilitava, esse cenário também facilitava muito uma desconexão com governança, uma desconexão com estratégia, desconexão com riscos. Você tinha uma possibilidade de divulgar baseado na norma, não de acordo com a norma. Aqui na FRS é de acordo com a norma. Não é assim, peguei um elemento ou outro que eu gostei da norma e vou divulgar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu não gosto, o que vai ser difícil, eu pulo e deixo para outro dia. Uh-uh. Você tem que seguir a norma ipsis literis. E até hoje a gente já trabalhou com vários clientes que você percebia que o time de sustentabilidade não conhecia o time financeiro. O ano retrasado, no passado, deu um treinamento numa empresa que eu fiquei super, super incomodada no primeiro dia do treinamento, que eu chego na sala, falei, que legal, 30 pessoas. Falei, de quais times vocês são? Não, aqui é só contabilidade. Falei, poxa, que legal. Vocês vão fazer o que sozinho? Como é que vocês vão divulgar tudo isso se vocês não trouxeram pelo menos uma pessoa de cada grande área para o assunto? Vocês não trouxeram nenhum representante da sustentabilidade, vocês não trouxeram ninguém da operação. Cadê o pessoal de meio ambiente? Era uma empresa que tinha impacto ambiental violento. Eu falei, vocês não vão sobreviver sozinhos, tá? Começou já a primeira parte do treinamento. Não dá para trabalhar sem integração. Hoje você tem uma responsabilização relativamente baixa da administração e você divulga quando você quiser. A norma agora, a gente vai pular de um cenário de menos de 150 empresas divulgando até julho. Se você pular agora para agosto, já saíram mais 50, 60 relatórios. Eu sei porque na minha empresa alguns clientes divulgaram agora. O pessoal, de repente, entra outra prioridade no meio e deixa para depois. A gente vai pular para mais de 700 empresas e instituições financeiras divulgando com prazo regulado. Isso vai mudar muito o jogo. Vai dar um baita trabalho. A questão da responsabilização. Ó, gente, se você não quiser responsabilidade sobre esse assunto, dá tempo de trancar a matrícula no curso de contabilidade e mudar para outro. Porque isso aqui vai cair no seu colo, tá? A resolução 1710 do Conselho Federal de Contabilidade diz que esse relatório é responsabilidade do contador. Senhor contador, o senhor é responsável, o senhor vai ser responsável por esse assunto. Não quero ser responsável, então não seja um contador, seja qualquer outra coisa. Mas para quem é de contabilidade, o contador é o responsável. Então, isso começa a ter mudança. O que mais que a gente pode falar? Empresas pioneiras, Vale e Renner. Para Vale e para Renner, a gente tem que fazer agradecimentos eternos, que eles ajudaram a aterrissar muito a discussão. Então, olha algumas coisas que a Vale fala, né? Que eles trabalharam com as isenções de transição. Quais isenções de transição? No primeiro ano, eu não preciso falar de dados comparativos do meu histórico. Então, eles falaram, não usamos. Só divulgou impactos do que aconteceu no ano de 24. Eles não falaram de 23, 22. Mais para frente, eles vão ter que falar do que aconteceu 24, 23, ano que vem, eles vão ter que falar de 24 e 25. E de futuro, que é o principal. Mas eles também só falaram de clima. O relatório de 25 e 26, eles vão poder continuar fazendo isso se quiserem.
O de 27 eles vão ser obrigados a falar de todos os outros assuntos e temas relevantes relacionados à sustentabilidade. Então, essa é uma questão bem importante. E aqui eu queria mostrar um tema, uma parte que eu acho que ela é fundamental do relatório da Vale e ajuda a entender muito esse assunto. Aqui é do primeiro risco de transição. O risco de transição, os riscos, eles são classificados, os riscos para clima, o framework lá do TCFD e depois depois o IFRS-S2, fala o seguinte: divulgue quais são teus riscos físicos e riscos de transição. O que é risco de transição? A gente no Brasil, por exemplo, tem ainda está em fase de regulamentação do mercado de carbono. Então, vai ter lá um mecanismo onde as empresas vão ter limites de carbono, etc. E a Vale, você vai olhar, ela falou aonde que essa questão de mercado de regulado de carbono, aonde ela já vê alguns efeitos nas demonstrações financeiras. Só que a grande questão é que ela mostra efeitos financeiros previstos. A companhia estima que poderá incorrer custos decorrentes de mecanismo de precificação de carbono entre 7 e 19 bilhões de reais. Aí, eu vou pegar meu chapéu de pessoa que vinha de RI lá atrás. Fala, nossa, que estimativa horrível. Entre 7 e 19. O range está muito grande. É, realmente, o range está muito grande. Só que você tem que pensar em algumas questões, né? Primeiro, a regulação final do mercado de carbono não está. O projeto foi aprovado, mas os mecanismos não estão 100% definidos. Aí você tem todas as questões de cadeia. Tem o quanto a questão de preço de carbono pode variar mesmo. Então, 7 a 19 é um range orientativo? É um range orientativo. Ah, o range não é o melhor, não é o número que. Você falasse assim, Denis, se você tivesse investindo na Vale, eu gostaria de ter um range menor, né? Que eu vou falar, para ficar mais tranquilo. Mas pelo menos 7 a 19, eu já sei que não é nem 2 nem 20, nem 30. Já ajuda a guiar e entender as premissas. E a parte qualitativa importante é você tem que entender o que a companhia considerou para criar esse range 7 a 19 e você tomar a sua decisão. Até que se for para considerar, falar, gente, não é 7 nunca. É no máximo 6 isso aqui. Porque eu acho que na minha análise aqui, super análise, eu entendo que o mercado não vai cair, não vai parar do jeito X que a Vale está entendendo que o mercado vai parar de pé dessa forma, vai ficar do jeito Y e não vai dar nem 7, não vai dar 7 a 19 nunca, vai dar 6. Aí é super legal, porque o mercado inteiro vai estar achando que a Vale vai ter um resultado financeiro mais baixo. Você vai lá, monta uma posição de investimentos de longo prazo. A hora que material, se a sua análise estiver certa, você vai falar: ó, que legal, a empresa deu um resultado muito maior do que todo mundo achava, porque eu acertei o número. Parabéns para você. Mas eu não, pelo menos com esse range 7 a 19, quem não é um super especialista nesse assunto, já sabe mais ou menos aonde a empresa está pensando. E aí você vai tomando suas decisões de investimento antes de olhar, que você vai falar assim, Denis, mas investir, eu, eu quero, mas eu vou comprar ação, talvez eu não compre ação da Vale, eu vou investir num fundo. Legal, qual o tamanho da exposição do teu fundo à Vale? Qual o tamanho da exposição do teu fundo a outras empresas que têm outros níveis de risco e incerteza? E às vezes o pior risco e incerteza não é esse aqui o divulgado, é aquele que a empresa falou que ela não consegue divulgar. Aí dá mais medo ainda. Você vai falar, gente, se a empresa falar que não consegue divulgar nada, nada de nada sobre nada, você vai falar, caramba, vai dar muito, vai dar muito ruim aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas antes de passar. Deixa eu acabar a Renner primeiro, depois eu vou ler as perguntas aqui do Lucas e da Giovana. Que mais? Vamos falar de Renner. A Renner criou um slide aqui que eu achei muito legal, uma página do relatório, eles fizeram um resumão. O resumão foi muito bacana, porque se eu levantasse a mão aqui antes de mostrar apresentar a página para vocês e perguntasse assim,
Qual foi o maior impacto financeiro na Renner, que é uma grande varejista no Rio Grande do Sul no ano de 2024? Foi ondas de calor e inundação. Aposto que a maioria das pessoas, como eu teria feito, ia falar: a inundação deve ter sido devastadora. Não, foi ondas de calor. Porque o ano passado, alguém lembra do inverno do ano passado? Foi quente pra caramba. Estação completamente instável. Então imagina que ele vai lá, faz uma baita coleção de inverno, produz um caminhão de casaco e frio. Quem vai, quem vai comprar casaco num dia de 30 graus, mesmo sendo em agosto? Quem fica ultra estimulado a comprar casaco? Só o deles, mão de vaca, que vai chegar lá na loja da Renner e vai falar: aproveitando que está com 80% de desconto, eu vou comprar casaco. Eu também faço isso. Vou aproveitar para comprar um casaco. Ah, legal. Só que nessa brincadeira, a Renner foi lá e perdeu 18 milhões de reais. Mais do que os 10 que ela perdeu com a inundação. Por quê? Até porque ela tem centro de distribuição em vários lugares, ela não estava tão exposta às enchentes no Rio Grande do Sul como quem não conhece a operação poderia pensar. Vem cá, sai. É só um complemento aí. Eu estava numa palestra no começo do ano com o Carlos Nobre, lá na USP, e ele falando das ondas de calor. E ele comentou assim: olha, vocês que têm mais ou menos a minha idade, nós passamos aí por 3 ou 4 ondas de calor, que é quando a média acima de 5 graus em relação ao passado, né? E ele falou assim, ó, e nos últimos 12 meses vocês já tiveram meia dúzia. Então você vê como que e ele e sinalizou como uma das causas mais graves a ser enfrentada daqui para frente. Era isso. E aí, se eu fosse uma companhia de capital aberto, eu ia olhar minha demonstração de resultado. O que eu gastei de remédio de sinusite ano passado foi uma festa. Minha sinusite atacou completamente, porque se um dia você está lá num calor extremo, e dali a pouco esfria, e esse ano também não está muito diferente, e só vai agravar esse tipo de coisa. Então, isso vai gerar muito impacto. Só que é legal ver o que a companhia está falando para o passado, só que olhar para frente. E se olhar para frente, ver o que ela tem de perspectiva, é tão ou mais importante. Porque se você quiser saber quanto que ela enxerga de efeito na demonstração financeira de ondas de calor, isso aqui já está ali, isso aqui já está registrado no DRE, já está ali dentro refletido. O que não está refletido na demonstração de resultado são os efeitos futuros de fluxo de caixa. Num cenário de 10 anos, isso não está escrito lá. Esses efeitos futuros são os mais importantes, na minha visão. Mais importante até do que entender o númerozinho do ano passado. O númerozinho do ano passado está dado. Se o número foi muito grande, o pessoal lá de relações com investidores foi lá e colocou no release, fez uma explicação, explicou que perdeu o caso da inundação. Teve muito cliente nosso que a gente teve que ajudar a escrever, a escrever que não teve impacto. Todo mundo estava assim, nossa, mas e a inundação? E a inundação? E a inundação? O que aconteceu? Quanto você perdeu? Ah, perdi X, perdi pouco, perdi muito, mas explica logo e resolve. Só que agora, vamos discutir o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Um baita de um trabalho que vem aí pela frente e não é pouca coisa. Últimos, últimos slides. Não é uma norma, e essas normas da SSB não são normas de contabilização, é uma norma de divulgação de informação. Olha essa diferença, não é como você faz a contabilidade é no IASB, não é um checklist para coleta de dados, ela não substitui, por exemplo, o próprio GRI, a própria SASB, que ajudam a construir indicadores, ela não resolve todos os problemas, não é uma métrica de cálculo, não é uma versão completa, tem muita coisa aí que vem pela frente, gente. Deixar um último convite e abrir para as perguntas aqui, que é o seguinte: quer fazer um estágio, uma consultoria na parte de elaboração e divulgação de sustentabilidade? Já chega com acesso VIP aqui, porque só colocar assunto palestra fé
já entra, já entra mais rápido. Deve contratar a gente esses próximos 10 dias. Mas vamos ver o que que veio aqui no chat. Em relação a esse tema, eu faço contabilidade. O Lucas pergunta que ele tem muitas dúvidas em relação ao seu nível de responsabilidade na montagem do relatório. Lucas, sabe qual é a grande vantagem do contador em relação, por exemplo, ao, sei lá, ao engenheiro, ao cara do marketing? O contador ele está mais acostumado a montar um relatório, a montar o reporte, a montar um processo de organização de informação do que as outras áreas. Você passou, você passou 5 anos, você vai passar vários anos na faculdade, onde no fundo uma boa parte do que você vai aprender é organizar o relatório. Então, essa questão da contabilidade do contador ele é o responsável pela organização. Só que ele é o responsável pelo dado em si. Você consegue discutir o número de pessoas sem falar com o RH? Obviamente que não. Você precisa do time de, você precisa do teu time de RH para conseguir fazer essa divulgação. Você não vai conseguir fazer essa parte, a parte ambiental sem falar com o time. Você não vai conseguir divulgar dados sem falar com o time de segurança. Você vai ter que trabalhar isso. E para isso, muitas vezes, a recomendação ideal é, primeiro, já existem os times de sustentabilidade que estão bem acostumados com essa parte, só que talvez não com formato IFRS. Então, eu acho que a gente viu na Renner. O pessoal da contabilidade e sustentabilidade viraram melhores amigos e parceiros inseparáveis. Tem que trabalhar junto. Tem que agregar as outras áreas têm que ser agregadas. É a brincadeira que eu fiz lá com o cara no cliente que eu fui dar o treinamento. Falei, gente, por que tem 29 pessoas da sustentabilidade, de contabilidade nessa sala, vocês não trouxeram mais ninguém das outras áreas? Estão perdendo a oportunidade. A Giovana fez uma outra provocação aqui. Você acha interessante tornar tudo obrigatório para aumentar engajamento? Estou apanhando aqui com os fornecedores da companhia que ela trabalha, convocou para responder um questionário. Eles não entendem a importância. Pois é, Giovana. Só que se você não começa, imagina se uma empresa do tamanho da sua não começa a perguntar para os fornecedores, não começa a engajar seus fornecedores, a tua cadeia nunca vai melhorar o processo. Vou dar um exemplo grande. Acabando esse call aqui, acabando essa reunião aqui, eu tenho uma reunião com um fornecedor, com um cliente nosso. Ele obrigou a gente a organizar algumas coisas no nosso processo, senão a gente não ia organizar nunca. Lá na Blendo. Se a gente não tivesse feito isso, se eles não fizessem isso, não viesse uma cobrança top-down via cadeia de valor, talvez algumas empresas nunca se organizem. Só que a grande questão é que eu enxergo até nesse relatório ISSB, o seguinte: você pode encarar como uma mera chatice regulatória ou aproveitar a oportunidade estratégica de melhorar a tua gestão. Aí você escolhe como é que você vai operar. E às vezes você começa pela chatice regulatória e depois você vai aprimorando a gestão. Então, eu enxergo que essa questão do E aí, bem? essa, oi? Poluindo o meio ambiente. Hum. Bom, eu enxergo que essa questão ela vai ter uma mudança grande. A Júlia coloca aqui, na prática, o desenvolvimento do relatório tem sido liderado realmente só pela área de contabilidade? Liderado, em alguns casos, talvez, mas realizado só pela área de contabilidade não dá. Vai ter que ter engajamento de todas as áreas. Tá? A liderança pode vir de uma área só, pode ser uma liderança compartilhada, conjunta. Por exemplo, a gente vai ver os eventos, vários eventos de Renner e VAR,
A gente percebe formato diferente de liderança em um e outro. Pelo menos na vocalização de como eles se comunicam no mercado. Mas a vocalização muito mais da liderança. A Vale não consegue produzir informação na contabilidade sozinha. Não dá para fazer, não dá para fazer. Que mais, gente? O mais que a gente tem de dúvida? Eu acho que a maior parte das dúvidas você já respondeu. Você perguntou o perfil, eu mostrei um gráfico aí, né? Você vê que nós temos alunos de administração, contabilidade, economia, gestão ambiental, atuária, biologia, engenharia, várias, né? Elétrica, relações públicas, arquitetura, engenharia de materiais, agronômica, filosofia, geografia, geologia, RI, jornalismo, né? Então, você vai montar uma super equipe aí. Você tem quanto? Umas 10 vagas de estágio, Denis? Por enquanto, para essa vaga aqui são só quatro. A Giovana comentou que estava apanhando para os fornecedores preencher o relatório CDP. Acho que você já respondeu também, né? Então, acho que É, essas normas vão ajudar, né? Tornar a rotina, né? Essas divulgações mais qualitativas, né? Mais avançadas. e Giovana, já que você está envolvida com CDP, usa o CDP, que trabalha, um pilar muito forte da parte ambiental, tem uma cooperação grande com o IFRS. Anota que ele lembra do meu palavrão, interoperabilidade. Tem um guia de interoperabilidade do questionário CDP com o IFRS S2. Ele é super importante e vai ajudar bastante nas discussões internas de vocês, porque vocês vão enxergar, até para enxergar assim, falar, nossa, onde a gente sofreu no CDP? Aí você olha para a interoperabilidade e fala, nossa, vou sofrer de novo aqui no FRS. Eu Aonde a gente tenho, já tem. não, eu tenho uma pergunta, né? Acho que te interrompi, mas para te provocar, você responde agora ou depois. Esse palavrão interoperabilidade vai substituir o pensamento integrado, não? Acho que ela não substitui que a interoperabilidade, o pensamento integrado, Kassai, eu acho que ele vai ser pelo. Quem quiser sofrer menos vai ser obrigado a promover o pensamento integrado, porque não dá para você trabalhar mais esse relatório, não dá mais para trabalhar em silos, tá? Em silo não vai funcionar. Você vai se arrebentar trabalhando em silo. Mas a interoperabilidade, ela é muito assim, enxerga as ferramentas. Então, por exemplo, a Giovana, não adianta você deixar lá a Giovana respondendo o CDP e colocando outra pessoa para responder o S2 na empresa dela, que não conversa, que não conversa com a Giovana. Eu falo, amigo, eu já tenho interoperabilidade disso. Eu preciso já responder os dois, já integra. Então, assim, mas a gente vai continuar fazendo o relatório no GRI durante um tempo. Já enxerga o que eu tenho de. Quais são as interoperabilidades que já estão divulgadas e tem interoperabilidades que não estão divulgadas. Vê as sinergias. Faz essa questão de integração. Aqui, a interoperabilidade eu vejo ela de forma muito mais operacional. Aí você vira assim e fala assim, tudo bem, a gente não tem um controlador europeu, mas a gente é fornecedor estratégico de uma empresa europeia grande. Vai vir cobrança. Então já entende o que eles vão cobrar e como é que isso conversa com a norma do IFRS. Ontem, por coincidência, eu estava conversando com o pessoal de uma empresa que eles não são listados em bolsa no Brasil, só que eles falaram assim, vamos começar nosso primeiro relatório IFRS no padrão SSB. Eu falei, tá, é o que? Masoquismo? Por que vocês querem fazer isso? Eles falaram uma questão bem simples. Nossos principais competidores são empresas de capital aberto, são listados. Então, eu já preciso começar a produzir informação no mesmo Aham. padrão que eles, porque a gente não acessa hoje
investidor no Brasil, mas a gente acessa no exterior. E a gente tem relacionamento com, a gente também vai tem relacionamento com o banco, a gente tem linhas de crédito. Então eu vou precisar, eu não sou obrigado a fazer, mas vou fazer porque se meu competidor vai lá e divulga informação num padrão e eu não estou acompanhando, eu vou ficar para trás. Então eu quero estar na liderança do processo. Por sinal, esse pessoal estava com um pensamento muito mais integrado do que algumas empresas que são obrigadas. Eu achei muito interessante a diferença de pensamento, tá? Então acho que tem um caldo aí muito bom. Lucas, fiquei chateado que você acabou de entrar em outro estágio e não pode aproveitar a oportunidade. Mas se tiver algum amigo incrível, indica, indica lá que eu te mando um chocolate depois. Hum, Muito mas é isso. bom. Mais alguém tem alguma pergunta e quer fazer ao vivo? Vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero ver as respostas no chat, ver se vocês estão acordados. As normas ISSB abrangem contabilização diretamente? Responde no chat, por favor. Vamos ver se o povo está acordado. Só aproveitando, na semana que vem eles têm a prova dessa aula e juntamente com a leitura das duas normas. Eu vou acrescentar essa pergunta na prova, viu? Eu vou alterar lá. Boa. Vamos lá, lá, a gente cai na prova. Cadê a resposta? Já tem algumas respostas aqui, né? E acho que O povo está prestaram acordado ainda, atenção. gente? Agora, indiretamente, pode ser, porque esse trabalho, né, de avaliação dos riscos, eles vão descobrir risco que ignoravam, né? E aí passa por aquele processo de provisões, né, passivas, até Exatamente. possível, provável, remoto, aquilo lá, né? E até que Uhum. tenha que contabilizar, registrar e reconhecer o resultado, né? Exatamente. Mas aí a gente sai, aí essa contabilização saiu da norma ISSB, entrou na norma IASB. A norma ISSB ela pode afetar como a norma IASB vai ser Tá operada, certo. digamos Ah, assim. entendi. Então, o que você, se eu entendi sua resposta, é uma certa proteção para as empresas, né? Ela divulga no ISSB com risco, uma margem, né? Mas não necessariamente implica no reconhecimento da norma, contábil, de fato, né? Exatamente. Isso. E aqui está uma das mágicas do contador ser o responsável pelos dois. E o contador não vai poder falar, eu não sabia. Ninguém me contou aqui dentro da companhia. Estou sabendo. Você está sabendo, querido. Você viu o elefante passando na sala. Qual a sua Então, formação, Denis? Você fez contabilidade também? só nas horas vagas. Eu fiz administração. Tá. Esse questionamento, vários palestrantes aqui questionário, né? Quem vai assumir os relatórios, né? A resposta que eu tinha até o momento era assim: é quem chegar primeiro. Mas você vê que a contabilidade acaba atraindo naturalmente, né? Esse É, know-how, né? e naturalmente, porque o CFC foi lá e colocou, e cravou contador. O senhor é responsável por esse assunto. Puf. Eu brinco que, como administrador, eu sou decepcionado do meu conselho deixar isso acontecer. Eu falo, ué, sobre contabilização, eu não aprendi isso na faculdade, mas sobre divulgação eu aprendi. Qual que é a norma Mas mesmo? Eu esqueci o número. Você citou? É do é CFT? 1710, se eu não me engano. Tá, eu vou checar aqui. Mas a norma cravou. O CFC foi lá e cravou e ninguém contestou. Então, verdade absoluta no momento. É que no Brasil o passado, o futuro não é que o futuro, nem só o futuro é incerto, o passado também, então alguma coisa pode mudar, mas no momento é absoluta. Perfeito. Bom, Mais uma, mais uma pergunta aqui tá, pois não. para ver se o povo tem mais gente acordada aqui.
Como ainda não existem cadernos S3, S4, não será necessário divulgar outros temas que abrangem riscos e oportunidades como pessoas, relacionamento com comunidade, saúde e segurança e outros temas possivelmente materiais. Pensando num horizonte de mais longo prazo, eu já avisei que em 2020, o relatório de 2026 não precisa. Qual é a resposta? Não será necessário ou será necessário divulgar outros temas? Boa pergunta, eu vou inserir também na prova. Ó, já tem uma resposta lá. A Nicole acho que deu uma boa resposta, né? Boa. Lucas tirou nota 7. Lucas, por que a tua resposta está com nota 7 aqui? Mas eu gostei da tua resposta. Com base no S1. O S2 ele é para clima. Imagina que eu estou falando de biodiversidade. Ah, pode ser que biodiversidade seja o S3. Como diz a Nicole aqui, se é material para o negócio, precisa divulgar. Ok? Então a gente vai divulgar com base na estrutura do S1. Isso acontece principalmente a partir do segundo ano de divulgação obrigatório, a gente precisa divulgar outros temas além de clima. Primeiro ano, só clima. Mas enfim, gente, eu acho que a Eu tenho ideia. mais uma pergunta para você, Denis, é curiosidade minha. Assim, e você vê alguma ligação dos ODS nas normas de SSB? Porque eles não comentam, né? Não, Diretamente. eu vou dar uma explicação um pouco unpolited. Porque a norma do SSB é olhar muito para dentro de casa. O impacto na empresa. ODS é muito mais o impacto da empresa para fora. Então, eu acho que assim, ele conversa pouco com a norma SSB, na média, num primeiro momento. Só que o que gera impacto na empresa, muitas vezes é o quê? Decorrência do impacto da empresa para fora também. Então, mais indiretamente, conversa. Você pega ali no conceito europeu, tem aquele conceito, nas normas europeias, tem o conceito de dupla materialidade. Então, na dupla materialidade, você conversa mais com o ODS do que na materialidade financeira. Lucas, você colocou que assim, o ODS ajuda a entender como devemos fazer os seguintes, estrutura comparativa não deveria ser semelhante? Quem ajuda melhor a entender como é que são os seguintes, até do que o S2, eu concentraria a leitura no S1. Você tem todo aqui o conteúdo principal, governança, estratégia. Isso serve para qualquer tema. O conteúdo do S2, se você for olhar outro tema pelo S2, você pode pegar um viés meio climático demais. E aí, quando você estiver falando de biodiversidade, talvez até te ajude. Mas eu estou falando de outros temas, pessoas. É melhor ir na S1 que tem o conteúdo puro, que já foi a base. E olha que, e olha que legal. Sabe de onde veio essa estrutura de divulgue, governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas? Veio justamente do documento que inspirou o S2, que foi o TCFD. Então, isso aqui ajuda todo mundo a estar junto. Mas espero ter clareado um pouco, Lucas. Enfim, pessoal, queria agradecer muito aí a oportunidade de estar com vocês. Foi Tá, então, Denis, eu vou já encerrar aqui e passar as palavras finais para vocês. Então, a última provocação para você de bate-pronto. Se você tivesse que falar uma frase assim, sobre o que é interoperabilidade. tudo junto e misturado. Estou brincando, mas assim, as normas trabalham juntas, as normas têm convergência. Estuda
Algumas normas já têm guias de interoperabilidade prontas, outras que não têm, que são importantes para você, você tem que entender como ela conversa com essa norma. Então, se eu tenho um protocolo, se eu tenho uma política setorial, é sempre importante, em vez de ficar discutindo que as coisas não conversam, primeiro enxerga onde elas têm aderência, depois enxerga onde elas têm divergência para fazer um plano de ação. Ficar chorando, reclamando que, não, que as coisas não conversam, não vai resolver. Tá legal. Eu perguntei porque eu tenho um videozinho de 1 minuto no YouTube, tá na playlist da disciplina. Há mais de 10 anos, eu peguei o professor Nelson, né, falando sobre pensamento empregado. Ele fala alguma coisa assim: se houver pensamento integrado, você tem o relato integrado, né? E agora você vem com essa palavra, né, que já está aí no meio, mas você destacou muito bem, né? E assim é um pouquinho mais prático, mais pé no chão. Então é Exato. isso, eu agradeço mais uma vez. Não é a primeira vez que o professor Denis vem. Realmente essa palestra é uma consultoria gratuita, free, né? E além do mais, um incentivo, né, para os alunos aproveitarem essas janelas de oportunidade, não só para elaborar, né, as normas, os relatórios, mas na área de auditoria, averiguação, né? Então, eu passo ao Denis para as palavras finais. Muito obrigado da nossa parte. Obrigado. Gente, palestra, norma, minha última palavra é a seguinte: esse assunto ele tem uma coisa muito legal. É onde vocês têm o menor gap de quem está na graduação para um profissional com uma janela de mercado muito grande. Em outros assuntos, talvez vocês tenham um gap, e você fala assim, nossa, vou levar 10 anos para sentar, para sentar e discutir de igual para igual com uma pessoa de igual para igual não, mas para ter uma discussão de bom nível com um cara que nem o Kassai. Nesse assunto, nesse assunto aqui, acho que em uns 2 anos vocês já podem discutir com o Kassai bem. 2 anos bem debruçados na norma aqui, vocês estão discutindo com todo mundo de igual, não de igual para igual, que você tem a bagagem cultural, mas o gap fica menor, porque o assunto é novo no Brasil, é novo nos Estados Unidos, é novo na Europa, é novo na Ásia. Ninguém. E última dica: se estiver conversando com alguém, falar que sabe tudo, sai correndo. Sai correndo. Que alguém falar que sabe tudo, amigo, não entendeu, não entendeu nada. Ou a pessoa é mentirosa ou extremamente arrogante. Alguma coisa está errada. Ninguém sabe tudo nesse assunto porque está todo mundo aprendendo. É novo para todo mundo. E aqui acho que é onde eu vejo a oportunidade para quem está começando no mercado de trabalho hoje.